Olá, seja muito bem-vinda ao meu programa, o Dona Cast Psi, onde eu ajudo psicólogas e psicólogos a reorganizarem a sua vida profissional, permitindo que você, psicóloga, tenha foco naquilo que importa, os seus atendimentos. Vem comigo? Muito prazer, eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora, sou mentora de psicólogas e criadora do método Dona, onde a gente trabalha 4 pilares: dinheiro, organização, negócios e ação, sempre focado na psicologia. E no episódio de hoje eu vou falar para você sobre precificação para psicólogas. É um tema super importante, então eu quero te convidar para ficar comigo do começo até o final, porque esse tema vai te ajudar bastante. Para começar, eu quero te dizer o que vai ter aqui dentro desse programa. Vamos falar sobre o que considerar na hora de definir a precificação. Como é que você coloca valor aí na sua sessão, né? O preço da tua sessão é calculado de que forma? Segundo ponto, que cálculos eu preciso fazer para entender qual é o meu lucro, qual é a minha rentabilidade dentro da minha prática de psicologia clínica. E claro, eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou falar hoje sobre estratégias para aumentar o preço da tua sessão, não é essa a intenção deste vídeo, e esse tema sairá em um dos próximos vídeos se você tiver interesse nisso. Então, deixa nos comentários, me expressa sobre isso que eu trago em outros conteúdos. Nós vamos aprender a fazer o básico muito bem feito. Eu quero que você saia daqui com essa certeza de que está cobrando assertivamente. Por que eu desejo que você continue a fazer, comece a fazer isso de maneira certa, né? Porque eu não quero que você dê um tiro no pé. Você lembra dessa expressão, né? O tiro no pé é quando eu acho que estou fazendo algo muito certo, mas no fundo eu não estou acertando. Afinal de contas, um preço insustentável do teu negócio, ele pode ser tanto um preço muito alto, alto demais, que não tenha procura para isso, quanto muito baixo, onde passa descrédito na tua profissão de psicologia. Então, tem que tomar bastante cuidado aí nesse sentido. O que eu quero que você entenda também sobre precificação? Pelo segundo ponto, para você não cair aí na ilusão de que tudo aquilo que entra na tua conta bancária é teu. Não é teu, eu já vou falar sobre isso. Terceiro ponto, para que você não fique refém dos preços do mercado. Aqui na minha cidade todo mundo cobra R$ 150 e eu sou obrigada a cobrar R$ 150 a sessão. Peraí, vamos falar sobre isso também. Quarto ponto, para que você não negocie demais com o seu cliente e depois acabe arrependida por não ter conseguido estabelecer aquele valor mínimo que você precisa ter de sessão para que o teu negócio de psicologia seja sustentável. E o quinto ponto, para que você não sinta que está entregando mais do que aquilo que o teu cliente está pagando. E aí, quando você sente isso, muitas vezes o processo de psicoterapia fica prejudicado. Você concorda comigo? Como é que é aí a precificação? Antes de que você me traga aí algumas frases, eu mesmo já vou trazer aqui para você. Você pode estar pensando assim, o que muda de precificação incorreta para correta? É tudo igual, cada um tem o seu preço. Não, não é bem assim. Quando você coloca preço corretamente na sua sessão, os resultados aí do teu consultório começam a aparecer. Começa a sobrar dinheiro, as contas começam a fechar, tu consegues fazer uma reserva financeira como tu gostaria. Passa a não se preocupar mais com os meses de baixa. Então, lá dezembro, janeiro, que a gente tem aquela queda no faturamento dentro dos consultórios de psicologia, não vai ser mais uma preocupação para ti, porque tu vai conseguir te organizar para isso. Então, a colocação de preço é sim muito importante. Você pode aí também estar pensando assim, mas eu cobro aí um preço médio de mercado e isso é o mais certo que eu posso fazer por aqui, né? Se outras psicólogas estão cobrando isso, eu também posso cobrar. E de fato, a gente tem aí a tabela da Fenapsi, que regula o mercado, mas a gente tem aí muitos fatores que interferem para a não aplicação dessa tabela, né? Como, por exemplo, quem é o teu cliente, qual é a cidade que ele está, qual é a faixa de renda que ele tem, né? Qual é a classe social que ele pertence. Esse é o teu cliente ideal, né? Esse que paga muito ou aquele que paga pouco. Talvez você queira se posicionar em um desses dois nichos ou um nicho mais médio. Qual é o público que você quer atender? Isso tem tudo a ver, isso não é preço médio de mercado. Fique muito atenta a isso. E tem mais um ponto aqui, né, que eu quero trazer. Você até pode pensar, não, vou pular esse vídeo porque, afinal de contas, eu tô com a agenda cheia, não me interessa esse assunto. Eu vou te dizer,
precisa se preocupar sobre isso sim, porque se você já está com a agenda cheia, será que você está cobrando adequadamente ou você está a agenda cheia de clientes com um valor muito baixo? Será? Será que não tem nada aí para corrigir? Então, fica comigo que eu quero te falar sobre esse assunto e já vou aprofundar sobre. Saiba que a maioria das psicólogas, né, pelo menos as que chegam até mim, as que eu converso, são bastante, ao precificar as suas sessões, elas cometem 3 erros fundamentais aqui, e eu quero te trazer. O primeiro deles é não considerar os gastos da clínica em si. E aí entra o quê? Entra os gastos de aluguel, de internet, de decoração, de material de higiene, material de limpeza, todos os gastos que se tem com relação a isso. Muitas vezes o paciente pagou ali R$ 800 do pacote mensal, digamos que é R$ 200 a sessão vezes 4, pagou, o que ela pega? Aquele dinheiro, pega 800, vai lá e ajuda no pagamento do cartão de crédito. Isso mostra uma desorganização financeira e é sobre isso que eu quero falar também, né? Quando a precificação está correta, ok, mas um principal erro, além dessa desordem financeira, é a questão de que você não está considerando os gastos da clínica. Então, do 200 que entrou, quanto que eu tenho que guardar dentro da minha conta da clínica, né, da psicologia clínica, para pagar as contas no final do mês? Isso é um ponto muito importante. O segundo erro muito comum que é cometido é desconsiderar os tributos, os impostos. Então, o que acontece? O R$ 200 entra, foi para o pagamento do cartão de crédito e o imposto? Não sei, que imposto mesmo? Bom, saiba que existe imposto de renda, saiba que existe INSS se você tributa aí na pessoa física. Você tem que ter um cadastro aí na prefeitura para regularizar toda essa parte tributária aí do local onde você trabalha. Então, é necessário sim que você tenha esse conhecimento sobre os impostos também. Esse é um erro comum aí na questão da precificação. E o terceiro erro comum aí na questão da precificação é não saber qual é o valor mínimo da minha sessão, né? Eu conversei essa semana ainda com uma psicóloga que ela me dizia o seguinte: Marlise, o meu valor ideal de sessão é de 280. Ela já tem muito tempo de mercado, já tem uma boa credibilidade no lugar onde ela está. Só que a maior parte dos pacientes dela está em valor social de R$ 110. Olha a diferença de 110 para 280. Sabe o que eu expressei para ela? Disse para ela o seguinte: olha, se eu fosse tua paciente e tu estivesses me cobrando 280 e eu soubesse que o próximo paciente que vai entrar na tua sala para o mesmo atendimento, ele está pagando 110, como que tu achas que eu me sentiria? Então é se colocar também no lugar do paciente, do cliente, e saber, né, essa precificação aí, ela está adequada ou não está adequada. Interessante pensar, né, que esses erros, eles geram várias consequências aí para o teu consultório de psicologia. Como, por exemplo, ter de competir por preço. Não deve ser uma guerra por preço, deve ser uma guerra, nem uma guerra, né, deve ser aí uma competição saudável por valor, por entrega, por dedicação ao teu cliente. Não por preço, né? Eu ouvi também já uma fala de uma psicóloga que dizia, né? Parece que fica de um para o outro, né? Não, aqui tá cobrando 150, lá tá cobrando 140, ali 130. Eu acho um de 60 e eu fico por 60. Será? Né? Então, sair dessa guerra de competição de preço é o ideal. Segundo erro aqui que eu vejo também é deixar o possível cliente ou o paciente com a sensação de que o barato não vale tanto assim, né? Então, é tão barato que eu acho que ela não faz as coisas certas. Que eu acho que isso não é um investimento, tá muito barato isso. Quantas vezes que você já procurou um serviço e por ser muito mais barato do que aquilo que você imaginava, você ficou meio desconfiada, né? No sentido de, será que isso realmente é bom? Então, cuidado aí com o preço barato demais para o público que você está oferecendo. É diferente de você oferecer um valor mais barato para um público que pode pagar aquele valor, e para aquele público aquilo é bastante dinheiro. Então, cuidado aí nessa precificação também. O terceiro ponto é o construir um negócio insustentável, onde você trabalha de segunda a sexta com valor de honorário mais baixo e ainda assim você não consegue ter uma qualidade de vida, você não consegue nem pagar suas contas, isso com o tempo vai ficar insustentável. Então, como precificar de maneira correta? Eu vou te passar aqui um passo a passo, né? Então eu quero que tu pegues aí papel e caneta para anotar
tudo aquilo que eu vou falar aqui. Eu vou te passar primeiro aqui algumas perguntas para você pensar sobre o preço da tua sessão. A primeira pergunta é a seguinte: quanto que você acredita que vale a tua sessão? O poder que você tem de transformação ali na sessão, as intervenções precisas, tudo aquilo que você entrega na tua sessão. Se fosse você pagando por uma sessão de psicologia com você mesmo, quanto que você pagaria? Então, esse é uma das primeiras informações. Vai anotando aí, ponto 1, né? O quanto você acredita que vale a sua sessão. Ponto 2, existe algum contrato que foi feito entre você e os teus clientes que pode ser reajustado? Não estou falando do contrato que foi feito essa semana ou no mês passado, mas às vezes a gente tem clientes aí de 4 anos, 3 anos, talvez mais tempo, que está com valor muito defasado, que você tem se incomodado com isso. Então, já coloca aí o nome dos teus pacientes, dos teus clientes, que você acredita que pode reajustar algum tipo de contrato. Terceiro ponto. Tua maneira de precificar, será que ela está certa? Como é que você faz essa precificação? Será que você olha para a concorrência? Será que você olha para os teus custos, para os teus gastos ou simplesmente sai da tua mente? A gente já vai falar sobre isso. Mas responde por enquanto sim, se você acredita que está correto, ou não, se você acredita que pode melhorar. Agora eu vou te trazer algumas perguntas também para pensar a respeito sobre volume e capacidade do teu atendimento. Qual é a capacidade produtiva, digamos, do teu negócio de psicologia hoje? Quantas sessões você consegue atender por semana e quantos clientes você consegue atingir por mês? Esse número vai ser muito importante para o nosso cálculo. Então faça a conta. Se você não sabe, dá um pause aqui no vídeo, abre a tua agenda, faz a conta, veja qual é a tua capacidade de produção. Você atende só de manhã, atende só de tarde, atende de manhã e de tarde, atende à noite, final de semana, enfim, como é que é a tua agenda por aí? Anota esse valor e esse tempo, né, essa capacidade produtiva de quantas sessões você pode atender mensalmente. E, claro, já mais um ponto aqui de capacidade de atendimento. Qual é o valor financeiro que isso gera? E aí você já pode conferir quanto que gera hoje, o número de atendimentos que você faz e quanto que vai gerar no futuro se você ocupar toda a capacidade produtiva que você tem. Outro ponto aqui que pode ser feito, né, que você pode pensar aí, você trabalha com pacotes, conheço psicólogas que antecipam o valor da sessão do mês seguinte, né, e fazem pacote, por exemplo, de 4 sessões. Com isso, o valor médio do preço cobrado ele é menor. Isso existe aí? Só para você identificar se temos ou se não temos. Bom, como é que a gente chega aqui no valor da sessão, nessa precificação? Primeiro ponto aqui, qual é a principal entrega de valor que eu ofereço? Eu já tenho outros conteúdos, você pode procurar um que eu falo sobre diferença de preço e valor. Ele é bastante importante e eu quero mencionar esse tema aqui novamente. Entender que preço é diferente de valor é bem importante. Valor é aquilo que você entrega e preço é o quanto você cobra. Então, esses dois pontos aí, eles precisam ser bem diferenciados. Qual é o valor justo, no teu ponto de vista, antes da gente olhar os cálculos, que seria ideal do teu cliente, do teu paciente pagar para você? Agora a gente eu quero ir num passo a passo aqui para vocês, você já deve ter respondido a essas perguntas. Eu preciso te fazer uma outra pergunta aqui para a gente entender qual é o valor mínimo da sessão. E eu vou, inclusive, estou com papel e caneta aqui na minha mão, eu vou trazer aqui um exemplo para você, para ficar mais claro. Então, digamos, tá, que você precisa de um custo de vida de R$5.000 para viver, tá? Então, eu preciso que você levante esse número. Qual é o valor do seu custo de vida? O que é o custo de vida? Eu vou pensar lá na minha casa, na minha pessoa física, não vou pensar no meu consultório agora. Dentro da minha pessoa física, do meu consultório, dentro da minha pessoa física, da minha casa, da minha residência, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar condomínio, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, me locomover, ter plano de saúde, assistência, enfim, tem uma série de coisas que acontecem todos os meses de maneira repetitiva. E aí virou o mês, passou do dia 30 para o dia 1º, 31 para o dia 1º,
vai ter aquele mesmo número todos os meses. Esse é o seu custo de vida. Todos os meses ele se repete. Ah, Marlise, o cartão de crédito entra onde? Depende do que você compra no cartão de crédito. Se ali dentro do cartão tá a tua alimentação, tá o teu transporte, que todos os meses tem, isso faz parte de um custo de vida. Agora, se são despesas extras, esporádicas, aí é uma outra categoria. O que eu quero te dizer? Que dentro do teu custo de vida, você precisa gerar com o teu consultório dinheiro suficiente para arcar com o teu custo de vida. Espero que faça sentido para você e que você descubra esse número aí. Então, esse é o primeiro número aqui que a gente tem que ter, que é o nosso custo de vida. O segundo número é o faturamento do consultório. Então, aqui, ó, qual é o valor de faturamento do teu consultório? Eu estou imaginando aqui que você fatura 8.500 por mês. 8.500 eu sei que não é um valor alto para psicologia. A gente pode chegar em psicologia até 25, 30 mil reais. Então, 8.500, por exemplo, se você faz 20 atendimentos por semana, dá 80 atendimentos mensais. Dá uma média de R$ 106 por atendimento, tá? Então, 20 pacientes, dá 20 horas semanais, 80, né, vezes 4, dá aí uma média de... vou até anotar esse número aqui, tá? Então, dá 20 pacientes vezes 4 sessões, né? Dá uma média aqui de R$ 106,25. Veja como é baixo aí o valor, né? Para você alcançar 20 pacientes, talvez tenha que trabalhar bastante. Só que depois que você alcançou, R$ 106 é um valor até consideravelmente baixo. Então, vamos lá. Ah, Marlise, mas eu estou ganhando 8.500 de faturamento. Não, você não está ganhando 8.500 de faturamento. Você tem aí que considerar as despesas do consultório, que aqui no meu exemplo, eu vou arredondar aqui para R$ 3.500, certo? Então, o que vão ser as despesas do consultório? E aí, claro, essa conta aqui, eu fiz para fechar dentro dos R$ 5.000, né? Para que você leve para sua casa R$ 5.000. Então, se eu recebo 8.500 e tenho 3.500 de despesa, quais são as despesas de um consultório? Vamos pensar? Conselho Regional de Psicologia, você tem que pagar todos os anos. Ela não é uma despesa mensal, mas ela é anual. Supervisão, né? A gente tem um investimento em supervisão todos os meses. Livros que você compra, cursos que você faz, investimentos em mentorias para melhorar o seu negócio. Você tem aluguel, condomínio, IPTU, tem energia elétrica, tem lanchinhos, se por acaso você disponibiliza aí para os teus clientes. Você tem outros gastos, marketing, se você quiser investir. Então, a minha sugestão para ti é que tu tenha, então, o valor de faturamento, né? Que você já comece a pensar sobre isso, que ele é o valor que vai entrar na tua conta, sim, mas ele não é 100% teu. E a precificação começa por aqui. Ela começa por aqui, a tua precificação. Eu preciso entender aqui qual é a minha despesa e qual é a minha retirada de Prolabore. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho um faturamento de 8.500, as minhas despesas de 3.500, aí tá a parte dos impostos também, muito importante, contabilidade, tudo isso que você precisa investir, eu consigo tirar R$ 5.000 aqui de Prolabore. Agora, o que eu quero trabalhar aqui com você, né? Qual é o valor do teu Prolabore desejado? Digamos que você deseja retirar R$ 15.000. Vou usar aqui o mesmo exemplo, tá? R$ 15.000 de Prolabore para tua casa. Qual é o valor que eu tenho que faturar? Digamos aqui, R$ 15.000 a gente já está falando de tributação de pessoa jurídica, não mais de pessoa física. Se você recebe 15 mil aí, é mais de 15, claro, né? Passou aí de 7.000, 7.500, já vale a pena abrir um CNPJ para você pagar menos impostos. Eu vou fazer aqui uma conta simples que eu fiz esses dias com as minhas mentorandas, que era o seguinte, deixa eu até colocar aqui no cantinho, R$ 20.000 de faturamento, tá? Então, ali eu fiz uma conta de 3.500 de despesa, então eu vou retirar 1.000 ali de valor de impostos de pessoa física, vou deixar 2.500 aqui como conta do consultório e vou colocar aqui 20.000 vezes 6% de impostos, menos 1.200 de impostos. Vamos ver quanto que vem aqui? 20.000 menos 2.500 menos 1.200 de impostos. Isso daria um líquido aproximado de 16.300. Então, digamos que você quer retirar para sua pessoa física R$ 15.000. Eu chutei um pouquinho acima aqui,
trazendo para você que você precisa faturar 20 para conseguir tirar 15 para sua pessoa física. Qual seria essa diferença dos 5? É a mentalidade da dona de um negócio de psicologia. Você vai pagar as suas despesas, vai pagar os seus impostos, vai reservar uma parte desse dinheiro para reinvestir no negócio. Seja através de cursos de mentoria, seja montando um site novo, seja melhorando o ambiente em que você atende. Tem várias alternativas para você investir esse dinheiro. Dentro desse 20 mil reais, agora a gente vai fazer uma conta inversa. Digamos que você chegou aí no faturamento de 20 mil reais. Quantas horas que nós tínhamos conversado? A gente tinha falado aí em 20 clientes que vão uma vez por semana, numa média de 80 atendimentos. Então, se a gente tem aqui, vou até fazer grande aqui para você ver, 20 mil dividido por 80 sessões, vamos ver quanto que dá? 20 mil reais dividido por 80 sessões, dá um valor de 250 reais por sessão. Então, você pode precificar também com o valor que você deseja ter. Ah, Marlise, mas isso ainda está fora. É possível aumentar o número de clientes? Digamos que você tenha 30 clientes por semana, né? 30 horas semanais, se isso é possível aí dentro da tua agenda. Aí a gente tem 20 mil dividido por 30, não, é 30 vezes 4, né? Porque 30 clientes por semana vezes 4 semanas dá 120. Então, 20 mil dividido por 120 atendimentos, isso dá uma média de R$ 166 por atendimento. Então, você pode jogar esses números para entender qual é o faturamento que eu quero, qual é a despesa que eu preciso pagar, despesa tributária, despesa fixa, e aí se esse valor sobra realmente aquilo que eu quero na pessoa física. E fazer também a conta inversa, né? Digamos que você tem os 80 atendimentos a 20 pacientes a 80, se você subir, por exemplo, 80 atendimentos para R$ 120 ao invés de 106, já vai para um faturamento de 9.600 ao invés de 8.500. E eu vou trazer aqui, inclusive, um exemplo, né, sobre precificação. No comecinho desse ano, eu atendi uma cliente aqui do meu escritório de contabilidade, em que ela queria trocar uma ideia comigo sobre precificação e ela estava pensando em aumentar o valor dos honorários das sessões, né? E ela me falou, Marlise, eu acho que está muito caro se eu passar para eles estão pagando em torno de um pacote de R$ 600 de 4 sessões, e eu quero aumentar 10%, vai passar para 660. E eu tenho receio de comentar que esse 10%, a gente estava mais em pandemia, tem muita gente que não está trabalhando, enfim, estava com uma situação financeira mais complexa no país. E eu perguntei para ela, tá, mas por que tu não aumenta, não comunica o aumento, que é de apenas R$ 15 por sessão, né? Porque se a gente dividir 60 em 4 sessões, era R$ 15 por sessão. Ela fez o reajuste, todos aceitaram, porque ela passou de uma forma muito simples, né, de R$ 15 por sessão. E logo depois ela me mandou uma mensagem dizendo, né, que olha só, o meu honorário mensal subiu em R$ 2.000, sem fazer tanto esforço, né? Eu não digo fazer esforço, é claro que existe ali um esforço de negociação e de tudo mais, mas sem atender outros pacientes, sem encher ainda mais a agenda. Então, esses pontos eu acredito que vai te ajudar muito a colocar preço aí no teu serviço, né? De entender principalmente qual é o valor que eu preciso faturar no meu negócio, quais são as despesas, a parte tributária, para eu ter a sobra, aquilo que eu desejo, para levar lá para minha vida pessoal, para minha vida de pessoa física. E a partir, então, desse número de faturamento, você vai dividir, resumindo aqui, né? Você vai dividir pelo número de sessões que você atende. E aí, ali também você vai saber um valor mínimo. Então, digamos que, nesse caso, eu quero atingir R$ 10.000. Vou fazer outro exemplo aqui. R$ 10.000 e eu tenho 20 atendimentos semanais, dá 80 sessões, né? Dividido por 80. Então, eu vou cobrar, no mínimo, R$ 125 cada sessão, né? Dividindo o 10.000 por 80, por exemplo. Sabendo, claro, que esse é o valor mínimo. E se o paciente falta, se o cliente falta, não vai chegar no 10.000, né? Então, vamos ter intercorrências aí nesse meio do caminho. Mas o mais importante é você se atentar que existe sim um preço mínimo e que se você não observar também esse preço mínimo, quem vai sair prejudicado é você. Afinal de contas, os teus números não vão bater, as tuas contas não vão fechar. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido aí para você. Conta comigo, manda perguntas, manda sugestões de temas. Para mim é uma alegria participar e contribuir contigo dessa forma.
Até a próxima.